cara aluna! Olá, cara aluno, tudo bem? E aí, está vendo essa aula em que horário do seu dia? Você está numa manhã ensolarada? Você está vendo essa aula no começo da noite, antes da janta? Ou por um acaso está vendo isso aqui depois da sua janta? Olha, se estiver vendo depois da janta, fica complicada a minha vida. Como é que eu vou conseguir fazer você ficar acordado se de repente você jantou uma feijoada? Você tem que me ajudar, tá bom? Vamos combinar. Mas brincadeiras à parte, novamente, né? Acho fantástico esse negócio de aula EAD. Você está me vendo de qualquer lugar do Brasil. E, aliás, já quero mandar um abraço para o Brasil inteiro. Amo muito esse país, gosto muito de viajar, de conhecer as pessoas. A gente está gravando a aula aqui, estamos nos estúdios da Unicesumar, estúdios fantásticos que tem aqui dentro. E uma hora que você estiver aqui em Maringá, venha conhecer. E quero te dizer uma coisa, hein? Se eu estiver viajando, se estiver na tua cidade, você me vê, você pode me parar e falar assim: ô, professor Adriano, fui seu aluno lá no Unicesumar, sou seu aluno no Unicesumar. E aí, quem sabe a gente não toma um sorvete junto, não é mesmo? Come um churro, bate um papo. Eu adoro conversar com os meus alunos. É verdade, já encontrei com alguns por aí, Brasil afora, hein? Teve um que encontrei em Natal. Olha que legal. Encontrei um aluno lá em Natal. Já encontrei aluno em Salvador, já encontrei aluno em Gramado. Olha que bacana, gente. Tudo isso permitido aqui, por essa interação do universo do ensino à distância. Então, se você me vê na tua cidade, daqui a alguns dias eu vou estar em Recife e Porto de Galinhas, se você me vê por aí, para e vamos tomar um sorvete junto, vamos comer um peixe junto. Combinado? Olha lá, hein? Vamos dar uma olhadinha, né, no que a gente vai dar uma olhadinha aqui, que é perfil e características do vendedor. Olha só que frase legal. Você conhece essa frase? Conhece-te a ti mesmo. Dá uma olhada que frase bacanaésima que é essa. Conhece-te a ti mesmo. E aqui tem duas referências para essa frase. Ela está lá no oráculo de Delfos, mas alguns dizem que quem escreveu essa frase foi Sócrates. Não Sócrates, lendário jogador do Corinthians. E sim o Sócrates, maravilhoso, fantástico filósofo grego. E que isso tem a ver com o que a gente vai estudar nessa disciplina. Olha só, vou até voltar aqui. Perfil e características do vendedor. Por que conhece-te a ti mesmo? Pergunta para você é a seguinte: você se conhece? Já fez essa autoanálise? Já parou para pensar se você se conhece de fato? Quais são as suas capacidades? Quais são aí os seus pontos fracos, seus pontos fortes? O que você precisa melhorar? Hein? Bom, se você está fazendo uma faculdade, ainda mais uma faculdade de distância, quero te dizer que você já está de parabéns. Você poderia, neste momento, estar fazendo outra coisa da sua vida. Mas você optou em adquirir novos conhecimentos, em aprimorar conhecimentos que você já tem. Você tomou uma opção consciente de se transformar num profissional melhor, num estudante melhor. E por isso você está aqui vendo essa aula. Está me dando essa oportunidade de trocar conhecimentos com vocês. Então, você já está num ponto positivo. Na sua autoanálise, você é alguém que busca o conhecimento, que busca a evolução. Então, vamos dar uma olhadinha aqui. A gente vai aprimorar um pouquinho falando do nosso querido vendedor interno e o nosso querido vendedor externo. Tem muita gente que diz o seguinte: vendedor vende, ponto. Não é mesmo? Vendedor vende e ponto. Isso é verdade. Eu, por exemplo, na minha carreira de vendedor, não falei isso para vocês, né? Mas comecei a vender aos 8 anos de idade. Eu vendia coxinha, risoles e quibe. A galera aqui do Sul sabe bem o que é isso. São salgados. A gente vendia para caminhoneiro que ficava parado num lugar que recebia grãos perto da minha casa. Depois, com 9 anos de idade, eu fui vender atrás de um balcão de lanchonete. Então, eu vendo há muito tempo. E tive a oportunidade de trabalhar vendendo peças, supervisionando equipes, gerenciando equipes. Tive a oportunidade de trabalhar visitando empresas, fazendo a venda B2B, que é essa empresa para empresa, e tive também a oportunidade de fazer a venda B2C, que é a venda da empresa para consumidor final, para cliente final. Olha que legal! Então, eu tenho muita experiência e conheço as dores desses dois tipos de vendedor. E aí o que acontece? Muitas vezes a pessoa fala assim: cara que é vendedor interno consegue vender externamente. Nem sempre é verdade. Por quê? Porque o vendedor interno ele tem algumas características diferentes do vendedor externo. Uma pessoa para trabalhar com venda interna tem que trabalhar muito bem a paciência. Porque
que a gente vai falar de tipos de clientes, fica tranquilo. Muitas vezes o vendedor interno, ele tem que esperar o cliente vir. Mesmo que ele ligue para o cliente, que ele faça prospecção, que ele faça captação, ele tem que esperar, ele está no receptivo muitas vezes. Principalmente se ele não faz venda por telefone, faz só venda física. Então ele tem que aguardar. Então ele tem que ter esse perfil de aguardar e, na hora que chega o cliente, ele tem que agarrar esse cliente. Tem que abraçar ele e fazer a venda. Lógico, isolamento social não pode, né, abraçar de verdade, mas é uma figura de linguagem. Agora, o vendedor externo já é diferente. É aquele cara que ele tem que gostar de sair buscar o cliente, de visitar, de estar na rua, de estar buscando novas rotas, buscando novos lugares para vender. A gente vai falar de algumas coisas que existem, tá? Fica tranquilo, a gente vai trabalhar muito durante essas aulas, mas o vendedor externo ele tem que pesquisar bem e ir até o cliente. Nem sempre quem gosta de ficar lá atrás de um balcão, por exemplo, gosta de visitar cliente. Então, são as principais grandes diferenças entre um e outro. Mas tem outras coisas que a gente tem que olhar no perfil dos vendedores, que eu quero que vocês deem uma olhadinha aqui nesse slide. Olha só que bacana. Nós temos alguns tipos, alguns perfis. O primeiro é o analítico. Normalmente, um vendedor ou uma pessoa, quando é muito analítica, ela acaba aí, focando mais nos aspectos financeiros, nos números da negociação e não vai bem na relação com o cliente. Muitas vezes o analítico ele não é assertivo nem numa coisa nem em outra, tá? Ele gosta de olhar, mas ele não sabe direito tomar a decisão. Então o vendedor analítico vai ter problemas. Existe o vendedor pragmático, que é aquele que ele analisa muito bem os dados, mas ele tem dificuldade em relacionamento com outra pessoa, com o cliente ou com o vendedor. Tem o diplomático, que é aquele que já é diferente. Esse aqui ele trabalha bem com todo mundo. Sabe aquele cara que consegue se relacionar bem com todos? Esse é legal, mas tem um problema. Ele não consegue analisar friamente os números. Ele não consegue analisar dados. Ele tem dificuldade em analisar resultados. E isso é muito, muito ruim. Então, por quê? Não adianta o cara ser muito bom de conversa, muito simpático, mas na hora do vamos ver, na hora de realmente fazer os cálculos corretos para ver se pode ou não dar desconto, ele se perde. E por último nós temos o expressivo, que é aquele cara que ele fala muito bem, ele trabalha isso com todo mundo, tá? Ele gosta mesmo, só que esse aqui tem um detalhe interessante. O expressivo, ele também sabe analisar dados. Além dele poder interagir bem com as pessoas, porque ele se expressa bem, ele sabe analisar muito bem os dados e sabe usar isso ao seu favor. Eu pedi para vocês fazerem uma autoanálise no começo do vídeo, certo? Você, pensando no que a gente viu até agora, você conseguiu se identificar com algum desses perfis? Quero deixar claro para você que não quer dizer, Adriano, eu sou muito analítico. Isso não é defeito, isso é uma característica. Característica você pode mudar, perfeito? Dá para você mudar, você começa aí a se desenvolver e você pode começar a aprender coisas novas. Esse curso está aqui para isso, para te ajudar. Para você poder se desenvolver, vamos usar aqui o nosso velhinho, né? O nosso querido está vendo aí no vídeo a fotinha dele, o Super Dale Carnegie. No livro dele, né, pensando na persuasão, pensando na influência, Dale Carnegie, no livro Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas, ele disse que a única maneira de ganhar uma discussão é evitando a discussão. O que ele quer dizer com isso? Se você chega ao ponto de se desentender com alguém, você vai perder essa venda, você pode perder esse relacionamento. Então, evitar a discussão, o que ele quer dizer aqui é o seguinte, você não vai evitar a conversa, você vai evitar a briga. Combinado? Outra coisa que ele diz, respeite a opinião dos outros. Nunca diga você está enganado. Você que está me vendo. Eu sei que provavelmente você gosta de falar isso. Não, cara, você está errado. Não é isso. Gostar de falar é uma coisa. Gostar de ouvir é outra. Tenho certeza absoluta que você detesta quando alguém olha para você e fala que você está errado. Fala que você não sabe o que está falando. Você deve detestar isso. Então não fale dessa maneira. Respeite a opinião, escute e dê a sua opinião. Mostra um caminho alternativo. Se você está enganado, reconheça o erro. Olha, ninguém é perfeito. Você vai errar, assim como eu erro. Errou, reconheça que errou. Se for o caso,
peça desculpas mesmo. Olha, me perdoa, fiz um erro de análise, não era isso que eu queria dizer, não era isso que eu queria fazer. Comece sempre de maneira amistosa. Não vá para uma conversa com 2 pedras na mão. Pense o seguinte, se você chegar com 2 pedras na mão, o outro vai levantar uma barreira. Talvez ele jogue até 30 pedras em você. Consiga que a outra pessoa diga sim, sim, imediatamente. Use argumentos que façam que ela concorde com você. E não faça aquela besteira de dar a oportunidade dela te falar não. Deixe os outros falarem durante boa parte da conversa. Escutar. Aprenda a escutar as pessoas. Aprenda a fazer perguntas. A gente vai trabalhar perguntas também. Aprenda a fazer boas perguntas. Deixe que a outra pessoa pense que a ideia é dela. Isso a minha esposa faz comigo o tempo todo. Minha esposa me sacaneia. Ela vai plantando as ideias dela na minha cabeça. Uma hora eu chego para ela e falo assim, nossa amor, tive uma ideia, vamos fazer tal coisa? Que era o que ela queria. Ela leu Dale Carnegie, tá? 3 vezes. Aí eu me ferro, né? Eu li Dale Carnegie quando tinha 13 anos de idade. Então acho que eu ganhei dela também. Então o que acontece? Se você convence a pessoa de que a ideia é dela, ela se sente parte integrante e ela vai lutar por isso. Procure honestamente ver as coisas do outro ponto de vista, do ponto de vista da outra pessoa. Se coloca no lugar dela, utilize da empatia, beleza? Se coloca no lugar da pessoa. Dramatize as suas ideias. O que é isso? Explique de forma que a pessoa entenda mesmo. Sabe quando você vê um filme? Às vezes você vê um filme, você entende mais do que ler um livro. E às vezes você lê um livro, você entende mais do que ver só uma frase. Por quê? Porque ele está dramatizado o que está acontecendo. Então, quando você dá exemplo, quando você dá um caso, quando você mostra para a pessoa como a coisa vai acontecer de fato, ela vai entender melhor. E nós temos um outro mestre, que é da ferramenta Armas da Persuasão, que é o Dr. Robert Cialdini. E aqui ele fala o seguinte, tem umas regras que ele coloca. Primeira regra da reciprocidade, que é o seguinte, eu vou estar mais apto a fazer negócio com você se eu sentir que você me deu algo de graça. É uma troca, entendeu? Outra coisa que ele diz, comprometimento e consistência. Se eu me mostrar comprometido com aquilo que você precisa, se eu for consistente no meu argumento, se eu for consistente naquilo que eu te falo, eu te convenço mais facilmente. Se eu ficar mudando, eu vou levantar uma barreira na tua cabeça e você vai ficar inseguro de fazer negócio comigo. Outra coisa importante é a prova social. O que é prova social? É quando você fala para uma pessoa, olha, e essa dúvida que você está tendo, o Adriano também tinha. E ele comprou o nosso produto, comprou a nossa casa, comprou o nosso apartamento, fez negócio com a nossa construtora e hoje ele está muito feliz. Pode falar com ele que ele vai te falar isso. Isso é prova social. Pode ver que muita gente usa isso, né? Ah, essa é a pasta de dente mais recomendada pelos dentistas. Prova social. Autoridade é quando você fala assim, eu vou te ajudar a resolver isso, porque eu sei como resolve. Falei para vocês o meu currículo lá no nosso primeiro vídeo. Eu posso falar para vocês que eu posso ser o seu mentor em vendas, o seu mentor em gestão, porque eu sou uma autoridade nesse assunto. Porque eu tenho muitos clientes que resolveram seus problemas utilizando os meus métodos, contratando a minha consultoria. Eu sou uma referência nesse ponto. Autoridade. E escassez. Olha, se você não contratar meu serviço agora, pode acontecer que eu só tenha agenda no próximo semestre. Se você não comprar esse produto agora, ele vai acabar, você vai ter que esperar a próxima coleção. Se você não levar isso imediatamente, não vai ter mais, porque é a última leva. Esse produto é exclusivo. Tá vendo? A gente vai trabalhar gatilhos, fica tranquilo. Lá quando a gente for ver neurociência, a gente vai trabalhar gatilhos mentais e códigos reptilianos. Já passou rápido demais o tempo, já acabou já esse vídeo. Então não se esqueça de algumas coisas. Assistir as nossas aulas, assistir as aulas ao vivo, ver ali e fazer as atividades que você tem muitas atividades para você fazer. Utilizar o conhecimento adquirido. Olha, hoje teve muita dica legal para você usar no seu dia a dia, já começa a usar. E viva! Viva! Viver é a melhor coisa que você tem para fazer. Dá um jeito de ser feliz, beleza? Bom, pessoal, esse é o recado de hoje. Vejo você nos nossos próximos vídeos. Um abração e até lá!